Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos, ou seja, melhor ainda, né? Saudação de acordo ao fuso horário. Eu sou a Alícia Fazenda Antônio, estudante do curso de Ciências da Computação, e estou aqui para mostrar-vos um pouco daquilo que é o meu projeto de programação orientada a objeto. Foi-nos incumbida a responsabilidade de criarmos um projeto Java Desktop. Porém, era da escolha de cada um uh, o, que de, o que poderia desenvolver. Então, eu escolhi desenvolver, primeiramente, uma farmácia. Como vocês veem aqui, nem tive tempo ainda de mudar o nome do meu projeto, mas decidi então optar por um sistema de gerenciamento de um salão de beleza. Criei aqui 3 pacotes: um pacote de imagem, onde tem todas as imagens que eu utilizei no meu projeto, um pacote model, onde tem todas as classes do meu projeto, e o pacote vision, onde tem as telas de formulários de cliente, funcionário, tela de login, tela bem-vinda e a tela principal. Então, temos aqui, vou apresentar-vos agora a minha tela de login. Ela dá boas-vindas ao usuário, apresenta aqui o login, ou seja, desculpem, o logotipo do salão de beleza, e apresenta um botão fazer login. O que acontece quando clicamos no botão fazer login? Quando clicamos nesse botão, o que acontece é a abertura da próxima tela, que é a tela do login do usuário. Mas para que isso aconteça, o que é necessário fazer? Então, vou dar duplo clique e temos aqui o evento do nosso botão fazer login. E o que acontece? Aqui criamos uma instância da nossa classe tela login. Tela login, recebe new tela login. Então, e atribuímos a nossa instância, que chamamos de tela, nosso método setVisible com parâmetro true. Para quê? Para que possamos ver realmente a tela que nós desejamos abrir. E temos aqui um dispose para fechar a tela anterior. Então, já vimos a nossa tela login, agora a nossa tela bem-vinda. Agora vamos ver o que consta na nossa tela de login do usuário. Como o título diz, login do usuário. O usuário precisa apenas preencher os campos usuário e senha para então ter acesso ao nosso sistema. Na nossa tela do usuário temos ainda o botão acessar e o botão sair. Sair é nada mais nada menos do que sair mesmo, né, do nosso sistema, e acessar leva-nos para dentro do nosso sistema. Mas quem pode acessar ao nosso sistema? Acessa ao nosso sistema quem já está cadastrado, ou se não estiver cadastrado, criamos uma estratégia, né, para o funcionário. Se ele não tiver ainda cadastrado, pode utilizar um usuário e uma senha padrão para então ter acesso ao nosso sistema. Nós vamos então ver o que está por detrás dessa tela de login. Damos duplo clique no nosso botão acessar e temos aqui então o nosso código fonte. Temos aqui uma instância da nossa classe funcionário. Temos aqui a nossa senha, que recebe que é um J, password, field, senha. Estamos a ver aqui que o get está assim com um risco para significar que a nossa senha não será visível. E temos aqui o result set. O que é o result set, né? Deixa eu explicar mais ou menos o que é o result set. O que ele faz? O que o result set faz? O result set é responsável por armazenar todos os registros que se encontram, né, lá no nosso banco de dados. Ele vai buscar aquilo que está lá no nosso banco de dados. Então, o que temos aqui na linha 75? O result set recebe, nós criamos aqui um objeto result set que recebe que a nossa instância funcionário mais o nosso método procurar funcionário. Passamos como parâmetro um número qualquer, porém supõe-se que esse número que passamos como parâmetro esteja lá no nosso banco de dados. Então entramos aqui na linha 77 numa estrutura de decisão. Então vemos aqui um if. Se o nosso objeto result set for igual a null, e se o que o usuário digitar for igual a admin,
e a palavra passe, ou seja, a senha, for igual a 11235813, então instanciamos, ou seja, criamos uma tela, chama com o nome de tela, que vai ser uma instância da nossa classe principal, e atribuímos a essa tela o nosso método setVisibleTrue, ou seja, se o que o usuário digitar for igual ao admin, como usuário nesse caso, e no campo senha, o que ele digitar for igual a 11235813, então nós teremos a nossa tela principal aberta e fechamos com dispose a tela anterior. Mas temos aqui um else. Se não o que? Se o que o usuário digitar não for igual a admin e o que ele colocar como senha não for igual, não for igual a 11235813, então vamos ter um JOption pane, uma mensagem na tela dizendo que as credenciais do funcionário não foram encontradas. E temos um se não se. O que é o se não se? Se não se o que o usuário colocar, né, for igual a nome, que nome é esse? Um nome que estiver lá no nosso banco de dados, então ele vai abrir a nossa tela principal. Desculpem, não estou muito acostumada a esse negócio de fazer vídeos, mas tenho de fazer, então espero que vocês estejam a entender minimamente. Então já falamos da tela bem-vindo, da tela login, agora vamos ver a nossa tela principal. O que tem no design da nossa tela principal? A nossa tela principal ela é constituída por um JFrame. Temos aqui um JInternalFrame, bem-vindo. Por botão, dentro do nosso internal frame temos um internal ou um JPanel internal, onde nós podemos encontrar dois botões de cadastro de clientes e botão de cadastro de funcionários. Porém, temos aqui menus. Menu cadastro nos mostra cadastro de clientes, ou seja, nos dá a opção de fazermos o cadastro de clientes e de funcionários. Temos aqui ferramentas que nos leva à tela bem-vindo, ou seja, abre novamente essa tela e essa daqui. E o botão sair, que sai do nosso sistema. E temos aqui esse fechar, que fecha esse nosso internal frame. Bem, o que acontece quando nós clicamos em fazer cadastro de clientes por meio do menu? E quando nós clicamos em fazer cadastro de clientes ou de funcionários por meio dos botões, acontece a mesma coisa. Mas eu vou aqui clicar através do menu para nós vermos então o que acontece, né? Quando nós clicamos nisso aqui. Primeiramente, nós importamos aqui o model.connection, conexão BD. Mas então, temos aqui public class, tela principal, que é uma extensão do nosso JavaSwing JFrame. Ok, conexão BD, nós veremos mais isso um pouco mais à frente quando eu falar do que consta aqui na nossa classe conexão. Mas então, conexão BD é a nossa classe para estabelecermos a conexão com o nosso banco de dados. Vocês vão ter que me desculpar, eu estou a errar muito, mas enfim, continuamos assim mesmo. Criamos uma instância da nossa classe conexão BD e aqui assim nós temos a conexão estabelecida. Conecta é a nossa instância da nossa classe conexão BD e conexão é o nosso método para estabelecer conexão com o banco de dados. Então, eu disse que ia explicar um pouco, ou seja, eu disse que o evento do nosso botão cadastro de cliente e funcionário e o que está por detrás do nosso menu de cadastro de cliente e funcionários é a mesma coisa. Então, posso explicar o que acontece tanto no botão como no menu, vai ser a mesma coisa. Então, criamos uma instância com o nome de tela da nossa classe formulário cliente e
atribuímos à nossa tela, ou seja, à nossa instância, o nosso método setVisible. O que é que isso vai fazer? Isso vai nos levar a abrir o formulário de clientes, ou seja, nesse formulário vamos poder preencher ou então fazer o registro dos nossos clientes. Temos aqui o botão fechar, bem-vindo, é aquele botão aqui, esse aqui, deixa eu só mostrar, esse aqui, esse botão aqui, ele apenas fecha apenas o nosso J-Internal Frame. Temos aqui na linha 170, né? Ou 169, o evento do nosso menu cadastro de clientes, que é a mesma coisa que eu já expliquei ali. Então vou para cadastro de funcionários, aqui embaixo. Como podem ver, não acontece nada do outro mundo. Criamos uma instância da nossa classe formulário funcionário e atribuímos a essa instância método setVisible true com parâmetro true para abrirmos então a nossa tela de formulário de funcionários. Sendo assim, eu já falei da tela de bem-vindo, tela de login, tela principal. Agora vou falar um pouco do formulário de funcionários. Vamos ver o que é que temos no nosso formulário funcionário. O que é que se faz aqui? Faz-se nada mais nada menos do que o cadastro, o registro de funcionários. Temos aqui os botões novo, salvar, cancelar e excluir. Temos aqui um campo de pesquisa. O que é que acontece quando clicamos no botão novo? Quando clicamos no botão novo, vou dar duplo clique para vermos o que está por detrás disso. Quando clicamos no botão novo, estamos aqui embaixo. Quando clicamos no botão, acho que baixei demais, no botão novo, aqui, linha 249, quando clicamos no botão novo, nós queremos habilitar os nossos campos, porque eles ficam inicialmente desabilitados. Então, atribuímos ao nosso JTest Field nome, ou seja, ao campo, né, onde o funcionário vai colocar o seu nome. Atribuímos a esse campo o nosso método setEnabled com o parâmetro true para dizer que este campo está habilitado, ou seja, está disponível para ser preenchido. E fazemos isso com todos os outros campos, assim como também para o botão salvar e cancelar. Quando clicamos em novo, habilitamos ou tornamos, né, acessível, preenchível, não sei se essa palavra existe, os nossos campos nome, telefone, endereço, área de trabalho, assim como os botões salvar e cancelar. Temos também, como vimos mais lá, né, no nosso design, o botão salvar. O que acontece quando nós clicamos no botão salvar? É necessário primeiramente criarmos uma instância da nossa classe funcionário e atribuirmos a essa instância o método add funcionário. O que o método add funcionário faz? Adiciona funcionários ao nosso banco de dados. Mas para adicionar precisamos passar parâmetro. O que vamos adicionar ao nosso banco de dados? Vamos adicionar o nome, a área de trabalho, o endereço e o telefone. Então, se tudo estiver bem preenchido, isso significa que o funcionário foi adicionado ou cadastrado com sucesso. Então mandamos ou lançamos ou jogamos esta mensagem na tela do usuário. E após salvarmos, o que vai acontecer? Nós vamos limpar ou tornar vazios por meio desse método aqui e desse parâmetro. Primeiro, já vamos limpar os campos anteriormente preenchidos e vamos voltar a desabilitar. Não sei se já falei da desabilitação, mas após limparmos os espaços que foram preenchidos, vamos desabilitar, vamos tornar inacessível os campos que outrora foram preenchidos através do método setEnabled, mas com parâmetro
true, false, desculpem. O true é usado para habilitar e o false para desabilitar. Então, para além do botão novo, salvar, temos também o botão excluir. Para que serve o botão excluir? Para excluirmos um funcionário do nosso banco de dados. Vamos supor que nós já não queremos mais trabalhar com o funcionário X. Então, eu tenho que tirar ele do meu banco de dados porque, na verdade, eu não vou precisar mais dos dados do mesmo. Então, criamos aqui uma instância da nossa classe funcionário e atribuímos a essa instância nosso método excluir funcionário, que veremos mais lá para frente na nossa classe funcionário. Sim, e passamos como parâmetro o nome e o telefone, pois é por meio desses dois dados que estaremos a excluir funcionários do nosso banco de dados. E caso esses dois, ou seja, caso consigamos apagar, excluir esse funcionário do nosso banco de dados, então vamos lançar esta mensagem na nossa tela: funcionário excluído com sucesso. E o que acontece quando nós conseguimos excluir? Tornamos os campos anteriormente preenchidos vazios, assim como vem aqui, e voltamos a desabilitar os mesmos campos, bem como os botões salvar e cancelar. Então, está aqui a falar do botão cancelar. Vamos agora ver também o que esse mesmo botão cancelar faz, e em seguida vamos ver o que acontece por trás do nosso campo de pesquisa. Temos aqui o botão cancelar. Esse botão cancelar faz que limpa. Vamos supor que eu preenchi os meus dados, mas eu quero cancelar, não quero continuar com esse cadastro. Então eu vou limpar os dados, vou tornar preenchidos e vou tornar a desabilitar esses campos. Então é isso. E temos aqui o nosso botão pesquisar. O que nós queremos pesquisar? Vamos supor que eu quero saber uma determinada informação do funcionário. Então eu vou para o campo pesquisar. Deixa eu te mostrar por meio de design, depois volto aqui. Eu vou para aqui, coloco a informação. Vamos pesquisar, acredito eu, por meio do número de telefone. Então eu clico no botão pesquisar e no botão pesquisar o que vai acontecer é ele vai buscar as informações daquele funcionário por meio do número que eu coloquei no campo de pesquisa e preencher os campos de nome, meu telefone, área de trabalho e prontos. Através desses campos que ele vai preencher, eu vou poder adquirir então a informação desejada. Como temos aqui, mais do que falar é bom mostrar. Temos que fazer o que para tudo isso acontecer? E criar uma instância da nossa classe funcionário. E como eu já disse, o Results é responsável por armazenar os dados que nós já temos lá no nosso banco de dados. Então temos um objeto Results e atribuímos a nossa instância funcionário o que? O método procurar funcionário. Ele vai procurar funcionário, mas o que ele vai procurar? Ele vai procurar por meio daquilo que for colocado e escrito no nosso campo de pesquisa. Por isso é que temos aqui como parâmetro o JTest field pesquisa.getTest. Ele vai pegar aquilo que nós colocamos no nosso campo de pesquisa, e se o resultado, né, desse objeto resultado for diferente de nulo, ele vai preencher os dados, ou seja, os campos que nós temos lá no nosso formulário de funcionário, e vai tornar o nosso botão excluir habilitado. Por que habilitado? Porque pode ser o caso de que, como eu disse, não quero mais trabalhar com aquele funcionário, então eu vou buscar dados dele e vou precisar excluir. Então pesquiso e para excluir tenho que ter esse campo excluir ou botão excluir habilitado. Logo
clico em excluir e simplesmente ele é removido do meu sistema, do meu banco de dados. Agora vou falar um pouco do formulário do cliente. Então, gente, desculpa, fui interrompida, mas voltamos. Temos aqui a tela de cadastro de clientes. Então, temos aqui os campos que o usuário vai ter que preencher com justamente os dados do cliente. Temos aqui um campo de pesquisa, isso já não é novidade porque já expliquei um pouquinho disso no formulário de funcionários, porém aqui temos uma tabela, essa tabela vai ser preenchida com os dados que nós formos adicionando, dados esses dos clientes. Temos aqui os botões, que são os mesmos, então acho que vou explicar menos coisas aqui porque a maioria já expliquei no formulário de funcionário. Bem, temos aqui algo novo, preencher tabela clientes. Estamos a dizer que vamos selecionar tudo tudo que consta na nossa tabela lá no banco de dados, na nossa tabela de clientes, e vamos trazer para aqui, vamos selecionar tudo aqui e trazer para aqui, ok? Temos aqui o botão salvar e encontramos aqui uma mistura de definição. Se o que o usuário digitar no campo, né, de nome for igual a nada, e se o que ele digitar no campo telefone também for igual a nada, vamos mandar uma mensagem na tela dizendo para preencher todos os campos. Se não, isso aqui é no botão salvar, desculpem, é necessário informar do que estamos a dizer. Quando clicamos no botão salvar, entramos nessa condição. Se o que o usuário digitar, ou seja, se o usuário digitar nada no campo nome e no campo telefone, então vamos dizer preencha todos os campos. Se não significa que ele preencheu todos os campos. Então vamos criar uma instância chamada cliente da nossa classe cliente e vamos atribuir a ele o nosso método adicionar cliente. Vamos passar como parâmetro todos os dados que devem ser preenchidos lá nos nossos campos do formulário de cadastro de clientes, e se tudo estiver bem preenchido, devidamente preenchido, então vamos mandar a mensagem de que o cadastro foi feito com sucesso, ou o cadastro feito com sucesso. E após salvar, como já sabemos, temos que limpar os espaços anteriormente preenchidos e desabilitá-los. Isso aqui. Após isso, temos novamente o nosso método preencher tabela cliente. Preencher tabela cliente, passamos como parâmetro selecionar tudo, ou seja, selecionar tudo o que estiver na nossa tabela cliente, isso no banco de dados. O que temos aqui? O botão novo. O que o botão novo faz? O botão novo habilita, ou seja, torna acessível ou preenchível. Não, já disse que não sei se essa palavra existe, mas sim, ele faz com que os campos que devem ser preenchidos tornem-se habilitados. Então é isso. Temos também aqui o botão excluir. O que é que esse botão faz? Queremos excluir, por exemplo, um cliente do nosso banco de dados no sistema. Então, se vamos excluir por meio do número de telefone, é bom deixar isso claro. Eu vou colocar, aqui tem a condição, desculpem, se o que o usuário digitou no campo reservado para preencher o telefone, o número de telefone, for diferente de espaço branco, ou seja, for diferente de nada, ou então, se ele digitou alguma coisa, então criamos uma instância da nossa classe cliente, com o nome de cliente,
E atribuímos a essa instância o método excluir cliente. E ele vai excluir, vai pegar aquilo que o usuário digitou no campo JText field telefone e apaga o dado exclui o cliente. Então ele vai mandar a mensagem dados excluídos com sucesso. Se não o quê? Se ele não preencheu o dado reservado para podermos, ou seja, o campo reservado para telefone, para que por meio desse possamos excluir o cliente, então ele vai dizer preencha o campo de telefone. Então é isso. Depois temos aqui o botão cancelar. O botão cancelar faz nada mais nada menos que tornar limpo os espaços anteriormente preenchidos e habilita o campo nome e telefone. E o botão salvar, cancelar. Desculpa. Botão novo, excluir. Então é isso. Temos aqui o botão pesquisar. O botão pesquisar, o que é que ele faz? Criamos uma instância da nossa classe cliente, atribuímos, ou seja, já temos aqui um objeto do result set que vai receber a nossa instância cliente mais o nosso método procurar cliente. Então ele vai procurar o cliente de acordo ao que, ou seja, nós temos que para procurarmos o cliente temos que digitar alguma coisa no campo reservado para a pesquisa. Então, por meio do get-test vamos pegar aquilo que foi digitado e vamos pesquisar. Se o result set for diferente de novo, isso significa que foi preenchido alguma coisa. Então, nós vamos buscar o nome, o serviço, o preço, o telefone e isso do nosso banco de dados e vamos colocar nos campos devidos. Isso na nossa tela de cadastro. E vamos habilitar o nosso campo excluir para se por acaso quisermos excluir o nosso cliente. E temos aqui o método preencher tabela. O que o método preencher tabela faz? Temos aqui um array list dados que recebe, ou seja, criamos aqui uma instância do nosso array list. Temos aqui as colunas são, ou seja, temos aqui colunas, que é uma nova instância do string. E passamos como parâmetro o quê? Os nomes das colunas que temos lá no nosso banco de dados. Lá temos o ID, o nome, o serviço, a data, o telefone, o preço. Mas mais lá para frente veremos o que temos nesse banco de dados. Quando eu experimentar, quando eu rodar o nosso programa para ver como é que ele funciona. Então aqui estabelecemos a conexão com o nosso banco de dados, mas para isso, desculpem, aqui temos uma nova instância da nossa classe conexão BD e atribuímos a essa instância o nosso método conexão, que é responsável por estabelecer a conexão com o banco de dados e aqui executar o método executar SQL. Então, aqui temos um try catch e dentro disso temos conexão objeto result set ponto first. E aqui estamos a dizer que ele tem que fazer o quê? Tem que adicionar dados no novo objeto mais uma vez fui interrompida, mas vamos continuar. Então, agora estamos dentro da nossa classe funcionário. O que é que nós temos na nossa classe funcionário? Temos aqui a classe funcionário, estabelecemos, ou seja, primeiro criamos uma instância da nossa classe
conexão BD, chamamos de Conex. E temos aqui o método point, não vai retornar nada, que recebe como parâmetro o nome, área de trabalho, endereço e telefone. São todos eles strings, do tipo string. Então, estabelecemos aqui conexão com o nosso banco de dados, ou seja, atribuímos o nosso método de conexão à nossa instância. E aqui estamos a dizer que vamos inserir dados, ou seja, o prepared statement é responsável por inserir dados no nosso banco de dados. Então, aqui passamos como parâmetro o seguinte: insert into funcionário. Vamos a dizer inserir na nossa tabela de funcionários. Onde é que está essa tabela? Lá no nosso banco de dados. O que é que vamos inserir? O nome, área de trabalho. Aonde é que vamos inserir? No campo nome, ou nas colunas nome, área de trabalho, endereço e telefone, o que? Os valores, ou seja, esses pontos de interrogação estão a substituir ou vão ser substituídos pelos dados que formos inserindo lá no nosso formulário funcionário. Ou seja, os dados que formos inserindo na nossa tela de cadastro ou no nosso formulário de cadastro de funcionário serão os que vão substituir esses pontos de interrogações que vemos aqui. Eu me enrolo muito a explicar, mas espero que vocês entendam. Então, aqui estamos a aceitar. Vamos passar o nome, área de trabalho, endereço e telefone. Depois temos aqui o result setup, procurar funcionário. O que ele faz? Ele procura, como eu já disse lá, procura um funcionário através desse parâmetro aqui, que é o número do telefone. Então, estabelecemos aqui a conexão com o nosso banco de dados e estamos a dizer aqui select tudo o que estiver na nossa tabela de funcionários. Enquanto a conexão existir, ou seja, enquanto existir um próximo funcionário, ele vai fazer o quê? Se o telefone for igual a telefone, ele vai retornar aquilo que estiver lá no nosso banco de dados. E vai retornar o que fomos lá buscar no nosso banco de dados, né? Então, é isso. Temos aqui excluir funcionário. Estamos a ver aqui que todos os métodos que eu falava lá no formulário de cliente, de funcionário, método excluir, método procurar, estamos a encontrar aqui na nossa classe funcionário. Então, aqui temos o nosso método excluir funcionário. Temos que passar para excluir, temos que passar o nome, o parâmetro como parâmetro e o telefone também como parâmetro. Aqui estabelecemos a nossa conexão com o banco de dados e aqui estamos a dizer que queremos deletar aonde? Na nossa tabela funcionários, onde o nome for igual a ponto de interrogação e o telefone a ponto de interrogação. Já disse que o ponto de interrogação vai ser substituído pelos valores que forem colocados lá nos campos nome e telefone. E ele vai buscar e executa, ok? A exclusão do funcionário. Vamos agora para nossa classe cliente. Então, na classe cliente, o que é que temos? Temos aqui a instância, ou seja, criamos uma nova instância da nossa classe conexão BD. O que é que fazemos com essa instância? Vamos ver mais lá para frente, mas então temos aqui o nosso método ADD cliente, passamos como parâmetro. ADD cliente é o método que nós usamos para adicionar clientes ao nosso banco de dados. Então, temos aqui nome, passamos como parâmetro nome, telefone, serviço e preço. Então, aqui estabelecemos a nossa conexão, atribuindo ao nossa instância o método conexão, que é o responsável por estabelecer conexão. E aqui temos o nosso connect.pstm, que vai fazer o quê? Que vai inserir na
nossa tabela de clientes, o que é nome, telefone, ou seja, ele vai atribuir aonde, na nossa tabela de cliente, vai inserir na nossa tabela de cliente, onde tiver nome, telefone e serviço. Por isso, os valores que serão preenchidos lá no nosso formulário de cliente, ou seja, do cadastro do cliente. E depois isso vai ser executado. Cliente adicionado. Temos aqui excluir cliente. Vamos excluir por meio do parâmetro telefone. Temos aqui estabelecimento da nossa conexão com o banco de dados. E temos aqui algo a ser feito. Ok, deletar. Na tabela cliente, onde o telefone for igual ao valor preenchido lá. Perdão. Preenchido lá no nosso campo de telefone. Então ele vai buscar esse valor e executar como é que se diz? O que nós dizemos que tinha que ser feito aqui em cima, que é deletar. Então é isso. Acho que eu apertei em alguma coisa. Isso. Então vamos aqui mais para baixo, temos o método procurar cliente. O que ele faz? Vai procurar clientes por meio desse parâmetro do telefone. Estabelecemos a conexão com o nosso banco de dados e, em seguida, o que fazemos? Selecionamos ou vamos buscar tudo que estiver lá na nossa tabela de clientes e, enquanto tiver um próximo, vamos buscar e vamos fazer o quê? Se o telefone for igual ao que formos buscar lá no telefone, no banco de dados, então ele vai retornar o que estiver lá no nosso banco de dados, as informações todas que estiverem lá no nosso banco de dados. Agora, acho que não por fim, mas já assim um pouquinho no final desse nosso vídeo, vou então mostrar-vos a nossa classe conexão BD, a classe responsável por estabelecermos e criarmos tudo, mais alguma coisa que for necessário para estabelecermos a conexão com o nosso banco de dados. Temos aqui alguns métodos. Temos o statement, STM, que é responsável por fazer pesquisa no banco de dados. Temos o prepared statement, que é responsável por inserir, ou seja, por manipular dados no nosso banco de dados. Sim, é isso. Temos aqui o result set, que armazena o resultado da pesquisa feita no nosso banco de dados. Temos aqui o driver, ele identifica o serviço do banco de dados. E temos aqui o prevent final, string caminho, que mostra onde o nosso banco de dados está alocado. E temos aqui o prevent final sendo o usuário, ele mostra o usuário criado na instalação do VD. Temos aqui N coisas. Temos aqui um com a responsável estabelecer a conexão com o banco de dados. Mas abaixo temos aqui os nossos métodos de conexão. Responsável por estabelecer a conexão com o banco de dados e desconecta, responsável por desconectar o nosso banco de dados. E, ou seja, o nosso sistema ao nosso banco de dados. E o executar SQL. Então, agora, resta-me apenas, permitam-me aqui abrir o meu banco de dados para então vermos como é que funciona tudo isso que eu acabei de explicar aqui. Eu estou a usar o champ ausente, não sei como é que se pronuncia, estou a usar o MySQL. E vamos lá ver como é que funciona tudo isso. Eu espero que de alguma forma vos tenha feito entender, perceber mais ou menos o que é que eu fiz para que o meu projeto chegasse até onde chegou. Tenho muito a melhorar, mas
a minha intenção mesmo é, sei lá, vos fazer perceber, não é? Espero que vocês tenham realmente percebido. Acredito que com mais prática eu vou melhorando e sei lá. Então temos aqui o nosso banco de dados aberto. Essa aqui é a nossa tabela de clientes e temos aqui também a tabela de funcionários. Como vemos aqui já temos dados. Temos aqui nome, telefone, serviço, preço, data. Esses são todos os campos que temos lá também na nossa, como é que eu posso dizer, na nossa tela de cadastro de funcionários. Como vem aqui já temos alguns dados, então eu vou atribuindo dados, vou rodar o meu programa e atribuir dados e para vocês verem como é que tudo isso funciona. Então, aqui eu vou rodar isso. Vamos aguardar um pouco. Espero que isso funcione. Então, como vem, temos aqui, desculpem a tela ser muito pequena. Então, temos aqui a nossa tela de bem-vindo. Seja bem-vindo ao Beauty Salon. A transformação acontece aqui. Clicamos no botão fazer login. Ele nos leva diretamente para a nossa tela de login do usuário. Então, vamos aqui colocar uma senha, como eu já disse, criamos uma senha padrão, de forma que o funcionário que ainda não está cadastrado possa então, por meio dessa senha ou dessas credenciais, ter acesso ao nosso programa. Temos então aqui a tela principal e, como eu disse, podemos fazer o cadastro de clientes e funcionários por meio deste menu ou por meio destes botões. Mas eu vou escolher fazer por meio do menu. Então, fazer o cadastro primeiro de funcionários. Temos aqui a nossa tela de cadastro de funcionários. Como eu disse, os nossos campos nome, área de trabalho, telefone, endereço estão inicialmente desabilitados, ou seja, nós não podemos, sem antes clicar no botão novo, preencher ou colocar dados nestes campos. Então, colocamos no botão nome, os campos ficam habilitados e podemos então colocar, ou seja, preencher os dados do referido funcionário. Vamos supor que queremos cadastrar um funcionário com o nome de Susana, acho que é assim que se escreve, se não for me perdoem, Susana Maria. A Susana Maria, ela é recepcionista, ela vive no bairro ou na comunidade Arila, e tem como número de telefone o 923 ou 924 923, um número que eu saiba, não esqueci, eu colocar aqui no campo de pesquisa, ele vem 923 63 85 79. Então vamos salvar, e eu disse que ao salvarmos ele guardaria os dados no banco de dados, limparia os campos e voltaria a desabilitá-los. Então, funcionário cadastrado com sucesso, e é isso que acontece. Então, se eu clicar novamente em novo, ele habilita tudo. E se, por exemplo, eu quiser pesquisar a Susana Maria, eu coloco aqui o número dela, 933 63 85 79, e clico no botão pesquisar. E como eu disse, o botão pesquisar, ele vai lá no nosso banco de dados, pesquisa onde tem esse número de telefone. Se ele encontrar este número de telefone lá no nosso banco de dados, ele busca, seleciona todos os os dados que deverem, ou seja, que pertencerem ao dono deste telefone, e preenche os campos aqui da nossa tela de cadastro de funcionários. E se eu quiser excluir, eu aperto em excluir, ele me diz que o funcionário foi excluído com sucesso e limpa os campos e volta a desabilitar. Então, se eu fechar isso, eu quero fazer agora um cadastro de cliente. Já mostrei aqui a funcionalidade do menu cadastro, então agora vamos experimentar cadastrar clientes por meio do botão do nosso J Internal Frame.
Então, como mostrei lá anteriormente, já tinha clientes cadastrados, por isso é que temos aqui a nossa tabela já preenchida. Então, mas eu vou fazer mais um cadastro de um cliente. Vamos supor que o cliente chama-se, ou responde pelo nome de Joana José. Joana José. Ok. A Joana Josefina, fica melhor assim. Ela tem o número 922 35 46 78. E ela vai fazer a lavagem de cabelo. A lavagem está no preço de 1000 kwanzas. E eu vou guardar os dados da Joana Josefina. Cadastro feito com sucesso. E, por exemplo, eu gostaria de... como é que eu posso dizer? Estamos aqui, né? Desculpem, de referir que tão logo nós salvemos os dados do cliente, nós podemos ver aqui preenchido na nossa tabela. Então eu posso pesquisar o número aqui, número da Joana, 922 35 46 78. Pesquisar. Temos aqui os dados da Joana Josefina e podemos excluir. Dados excluídos com sucesso, automaticamente ela é excluída do nosso banco de dados e desapareceu na tabela porque também foi excluída no nosso banco de dados. E temos aqui também a data em que os registros foram feitos. Então, é isso, minha gente. Espero que tenham gostado. Subscrevam o meu canal. Se gostaram, deixem um like. Se não gostaram, deixem um dislike. Assim eu vou saber que eu preciso melhorar o meu trabalho. E podem também deixar comentários. Então, muito obrigada.